E imagine milhões de corações batendo no mesmo ritmo, estádios lotados, o coração dispara, as arquibancadas vibram como um trovão e o mundo inteiro prende a respiração. Aqui, onde surgem as jogadas mais espetaculares, onde grandes heróis foram consagrados e onde o impossível se tornou possível. Quem poderia se esquecer do milagre de Istambul, quando o Liverpool virou para cima do Milan na final, ou a remontada do Barcelona em cima do PSG, ou o gol do Sérgio Ramos aos 93 minutos na final de 2014, além de muitos outros momentos inesquecíveis. Batalhas épicas entre gigantes como Barcelona, Real Madrid, Bayern, noites em que lendas como Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar e tantos outros escreveram seus nomes na história do futebol. Mas toda essa grandeza que você acabou de visualizar teve um começo, um primeiro passo que mudou o futebol para sempre, que acabou criando a maior competição de clubes do mundo. Prepare-se para uma viagem no tempo pela história da Champions League, das origens, passando por glórias imortais até os dias de hoje. Antes da era dourada da Champions League, antes de finais inesquecíveis e da orelhuda sendo disputada em grandes estádios lotados, havia um futebol europeu bem diferente. Estamos nos anos 1950, um período de reconstrução após a Segunda Guerra Mundial. Naquela época, o futebol ainda é um mundo bem fragmentado, organizado principalmente dentro de cada país. Os principais campeonatos eram os nacionais, e os confrontos internacionais entre clubes eram de grande maioria amistosos. Seleções nacionais disputavam torneios como a Copa do Mundo, mas clubes não tinham um torneio europeu de grande prestígio para chamar de seu. A ideia de jogar fora das fronteiras nacionais ainda era vista como algo complicado, tanto por logística quanto por organização. Ainda assim, havia competições internacionais que reuniam clubes de diferentes países, abrindo caminho para o que viria depois. Várias competições interclubes surgiram ao longo das décadas anteriores, mas a que mais se destacou e que é considerada uma das maiores predecessoras da Champions League foi a Mitropa Cup. A Mitropa Cup foi criada ainda em 1927, e mesmo sendo considerada a antecessora da Champions League, ela não abrangia toda a Europa, abrangendo principalmente países da Europa Central. Apesar de sua importância histórica, a Mitropa Cup acabou perdendo relevância com o passar do tempo. Após a Segunda Guerra Mundial e com a criação de novas competições, sua importância diminuiu, especialmente depois que a UEFA introduziu seu próprio torneio continental para clubes. Mas calma, que ainda vamos chegar nesse assunto ainda. Só que o que motivou ainda mais a ter uma competição de mais alto nível da Europa, por incrível que pareça, foi o Wolverhampton. Por essa você não esperava, né? Na década de 1950, o Wolverhampton, então um dos maiores clubes ingleses daquela época, havia se tornado conhecido por organizar partidas amistosas contra grandes times estrangeiros. Foi um dos primeiros clubes britânicos a usar uma iluminação artificial para jogos noturnos, atraindo torcedores e atenção internacional. Em uma dessas partidas memoráveis, os Wolves enfrentaram o poderoso Honvéd, da Hungria, uma equipe que contava com vários jogadores da seleção húngara, que dominava o futebol mundial na época. Foi um jogo épico. Apesar de estar perdendo por 2-0 no início, o Wolverhampton conseguiu uma virada histórica e venceu por 3-2 naquele que se tornou um dos encontros mais lembrados da década, fazendo a imprensa inglesa declarar o Wolves campeões do mundo. Para você ver que isso de ter mundial sem realmente ter não é exclusividade só do Brasil. Porém, na França, um jornalista do jornal L'Équipe, Gabriel Hanot, já vinha debatendo a necessidade de um torneio que determinasse de verdade quem era o melhor clube da Europa, e não apenas amistosos ou declarações nacionais. Porque como que o Wolverhampton pode ser considerado o melhor clube europeu só porque ganhou um amistoso, não enfrentou nenhum outro campeão europeu? Isso se resolveria com a criação de um torneio que reuniria os campeões de cada liga. Essa ideia foi lançada nas páginas do L'Équipe e ganhou força e repercussão. A proposta circulou por federações e clubes, até chegar à UEFA. Em março de 1955, menos de um ano após aquele jogo espetacular no Molineux, a UEFA aprovou oficialmente a criação do torneio que reuniria os campeões nacionais da Europa, a Taça dos Clubes Campeões Europeus, que mais tarde se tornaria a Champions League. A competição inicialmente foi idealizada para reunir os campeões nacionais de toda a Europa, porém nesse primeiro ano a seleção dos participantes tinha sido feita por convite, com base no prestígio e na representatividade dos clubes no continente.
tanto que somente 7 dos 16 clubes convidados eram campeões de suas respectivas ligas, muito por conta de várias recusas de times a jogarem essa competição. O caso mais emblemático foi o do Chelsea, que foi o primeiro clube da Inglaterra convidado para participar, que teve sua vaga negada pela Federação Inglesa, que temia que a competição distraísse os times dos campeonatos locais, abrindo espaço para esse time com esse nome que não vou me atrever a pronunciar, da Polônia. Na Champions League, é comum ter um sorteio para definir os jogos, até aí tudo normal, mas nessa primeira edição, os jogos foram simplesmente escolhidos pelos organizadores da competição, e os jogos já seriam jogados direto das oitavas de final, em um sistema de ida e volta, exceto na final. Imagina como esse sistema seria hoje em dia. E então, a primeira partida da história da Champions League finalmente aconteceu em 4 de setembro de 1955, quando o Sporting recebeu o Partizan em Lisboa, em um jogo intenso que terminou empatado em 3-3. Só lembrando, o Sporting só estava aí porque o Benfica tinha se recusado a participar. Foi uma competição muito boa, porém bem curta, pois já começou nas oitavas e aí veio as quartas e semifinais, até que já chegamos à primeira final da Liga dos Campeões, em 13 de junho de 1956, no Parc des Princes, em Paris. O confronto colocou frente a frente o Real Madrid da Espanha e o Stade de Reims da França. O Reims começou dominando e abriu 2-0 ainda no início, mas o Real Madrid reagiu com garra. Di Stéfano e Guial empataram antes do intervalo. Sim, o nome do jogador é Guial, que joga no Real Madrid. E com isso veio uma virada emocionante e um gol decisivo de Guial nos minutos finais. E o Real Madrid foi o primeiro campeão da Champions, por 4-3, e ficou marcado para sempre na história do futebol europeu. Aquele título de 1956 não foi histórico apenas por ser o primeiro. Ele deu início a uma verdadeira dinastia que dominaria o futebol europeu. O Real Madrid, liderado por Alfredo Di Stéfano e mais tarde também por Ferenc Puskás, ganharam 5 edições consecutivas da Champions entre 1956 e 1960, escrevendo seu nome na história como a primeira potência do futebol mundial. Na edição seguinte, no caso a de 57, já houve um aumento de 16 para 22 equipes participantes, com cada país sendo representado apenas pelos campeões das suas ligas nacionais, com exceção da Espanha, que teve 2 vagas, a do Atlético Bilbao, que era o atual campeão espanhol, e para o Real Madrid, que é o atual campeão europeu. E a cada edição, o número de times ia aumentando, chegando a 27 equipes na temporada de 1960. Na final dessa edição, o Real Madrid aplicou uma goleada de 7-3 para cima do alemão Eintracht Frankfurt, com 4 de Ferenc Puskás e 3 de Alfredo Di Stéfano. Eles foram os primeiros jogadores a marcarem 3 gols em uma final de Champions League. Entramos na década de 60, onde o domínio do Real Madrid finalmente chegaria ao fim, onde já na primeira fase da Champions de 1960-61, o Real Madrid seria eliminado pelo seu grande rival Barcelona, que tinha Luis Suárez, não esse, e sim esse cara que é o atual bola de ouro na época, sendo que esse Barcelona chegaria à final, mas perderia para um Benfica liderado por uma geração fenomenal, principalmente com o grande craque Eusébio. No ano seguinte, esse Benfica ganharia de novo, dessa vez derrotando o próprio Real Madrid, mas depois o Benfica nunca mais ganharia a Champions novamente. A partir daí veio os primeiros títulos de italianos. Milan e Inter dominaram por 3 anos, até que em 1966 veio o último suspiro do Real Madrid, com a conquista do título europeu a vencer o Partizan por 2-1 na final em Bruxelas. Mas, no final da década, depois de espanhóis, portugueses e italianos ganharem a competição, os britânicos começariam finalmente a dar um pouco mais de importância à competição. Até que em 1967, o Celtic da Escócia entraria para a história, vencendo a poderosa Inter de Milão por 2-1 na final disputada em Lisboa. Essa vitória marcou a primeira vez que um clube britânico conquistou o título europeu mais cobiçado, superando gigantes da Itália e da Europa. E embora esse seja o primeiro grande feito britânico na Taça dos Campeões, ele seria seguido pouco tempo depois por mais um marco histórico. Logo na temporada seguinte, em 1968, outro feito britânico marcaria a história do torneio. O Manchester United tornou-se o primeiro clube inglês a erguer a Taça dos Campeões europeus. Depois de um jogo emocionante, os Red Devils derrotaram o Benfica por 4-1 na final, conquistando o título europeu e escrevendo mais um capítulo inesquecível para o futebol britânico. Essa campanha também ficou marcada como a consagração de uma geração reconstruída após a tragédia do desastre aéreo de Munique, tornando o triunfo ainda mais emocionante para os torcedores.
Depois ainda tivemos mais um título do Milan em 1969 e o primeiro título holandês vencido pelo Feyenoord em 1970, vencendo o Celtic. Porém, a partir de 71, viria um dos maiores times de todos os tempos, o Ajax de Rinus Michels, com um estilo ousado e inovador chamado futebol total, onde jogadores atacavam e defendiam com igual intensidade e as posições se misturavam como numa coreografia impressionante. O Ajax dominou a Europa. Jogadores espetaculares, com destaque claro para Johan Cruyff, que é um dos maiores jogadores de todos os tempos, e toda uma geração que viveu o melhor do futebol coletivo levaram o clube ao topo. E o resultado? 3 títulos europeus consecutivos, 71, 72 e 73, um verdadeiro reinado holandês no futebol continental. Mas toda a era chega ao fim, e quando a Ajax perdeu Cruyff para o Barcelona em 73, outro gigante europeu estava pronto para assumir o trono, o poderoso Bayern de Munique, na época da Alemanha Ocidental, com craques como Franz Beckenbauer e o goleador Gerd Müller. Eles dominaram o meio da década. E como dominaram? O Bayern conquistou 3 títulos consecutivos, 74, 75 e 76, colocando-se entre os maiores clubes europeus de todos os tempos. E então chegamos ao final dos anos 70, quando o futebol inglês voltou a brilhar na Europa. O Liverpool foi um dos primeiros a brilhar. Venceu a Liga dos Campeões em 77 e em 78, mostrando que o estilo inglês estava preparado para dominar também em solo europeu. Mas em 79, viria uma das histórias mais surpreendentes da Liga dos Campeões. O Nottingham Forest sempre foi um clube que não tinha muita expressão internacional e nem nacional, mas sob o comando do lendário treinador Brian Clough, venceram a primeira e única vez do clube o campeonato inglês, onde conseguiriam a vaga para a Champions em 79. E aí eles simplesmente conquistaram a Liga dos Campeões, batendo o Malmö da Suécia na final por 1-0, e depois repetiram o feito em 80, defendendo o título contra o Hamburgo por 1-0 no Santiago Bernabéu. E então entramos na década de 80. Logo em 81, o Liverpool conquistou mais um título europeu ao vencer o Real Madrid na final por 1-0, dando sequência ao prestígio inglês na competição. No ano seguinte, foi a vez do Aston Villa. Sim, o Aston Villa, que já havia muito tempo que não tinha expressão nem nacionalmente, e derrotaram o Bayern de Munique por 1-0 na final. Esse título da Aston Villa foi especial. Não só manteve a sequência dos clubes ingleses vencendo a maior competição europeia, como mostrou que o futebol do país vivia um momento de enorme força e equilíbrio competitivo. Porém, em 1983, o troféu voltou para a Alemanha Ocidental, com o Hamburgo, que venceu a final e surpreendeu muitos ao levantar o caneco numa temporada em que mostrou consistência e talento. Em 84, o Liverpool voltou a erguer a taça da Champions League, ao bater a Roma nos pênaltis, em uma final memorável em Roma. Esse foi o último título inglês antes de uma reviravolta dramática que mudaria o rumo dos anos seguintes. No dia 29 de maio de 1985, o que deveria ser mais uma grande final europeia, tornou-se, infelizmente, uma das maiores tragédias do futebol mundial. Liverpool e Juventus se enfrentavam no estádio de Heysel, em Bruxelas, quando um grupo de fanáticos do Liverpool, que eram hooligans ingleses, invadiram o setor do estádio e uma parede desabou, causando a morte de 39 pessoas e ferindo centenas. O jogo, marcado por violência fora de campo, terminou com a vitória da Juventus por 1-0, mas o resultado esportivo ficou em segundo plano, diante da tragédia vivida pelas famílias das vítimas. Como consequência, a UEFA baniu todos os clubes ingleses de competições europeias por 5 anos, e o próprio Liverpool teve sua suspensão estendida além disso, um choque profundo para o futebol inglês. Após isso, vieram algumas surpresas. Em 86, um time da Romênia venceria o Barcelona nos pênaltis. Sim, o Steaua Bucareste conquistou um título que entrou para a história. Logo em seguida veio o título do Porto sobre o Bayern de Munique, e em 88, o único dos 3 grandes holandeses que não tinha conquistado a Champions ainda, finalmente venceu, com o Benfica tendo seu 4º vice após aqueles 2 títulos nos primórdios da Champions. E antes de virarmos a página para os anos 90, a década de 80 terminou com o domínio do histórico time do Milan, comandado por Arrigo Sacchi, com destaque para o trio holandês, Rijkaard, Gullit e Van Basten, e viria a vencer consecutivamente em 89 e 90, iniciando outra era lendária na competição, que teria destaque na outra década também.
E então entramos para a década de 90, quando a maior competição de clubes da Europa passou por uma das transformações mais profundas de toda a sua história. Após quase 40 anos de mata-mata puro, um campeão enfrentando outro até o final, as mudanças começaram a acontecer de forma a preparar o torneio para um novo mundo do futebol globalizado. Mas antes de nós vermos essa mudança, temos a temporada de 1990-91, quando simplesmente a Estrela Vermelha ganhou o título nesse ano, mais uma grande zebra. Agora sim, indo para a temporada de 91-92, por influência da necessidade de mais jogos e de mais competitividade, a UEFA introduziu pela primeira vez uma fase de grupos no torneio. Ainda chamado oficialmente de Taça dos Clubes Campeões Europeus, esse novo formato era bem curioso, pois primeiro vinham os mata-matas até ficarem 8 clubes e só depois vinha a fase de grupos, onde os times eram divididos em 2 grupos e os primeiros colocados dos grupos se enfrentariam na final. Outra coisa importante que voltou para a competição nessa década são os clubes ingleses, porém sem muito destaque na competição, pois a partir dessa temporada, ninguém viu uma dominação da Itália até o ano de 1998, onde todas as finais teriam um italiano disputando. E nós sabemos que depois a Itália começaria a ter uma leve queda até cair totalmente na década de 2010. E para saber melhor disso, tem esse vídeo aqui no meu canal, onde explico detalhadamente a queda da Série A italiana. Mas em 92, quem ganharia era o Barcelona, com o incrível time treinado pelo Johan Cruyff, com nomes como Stoichkov, Koeman, Guardiola, dentre tantos outros, e se tornou campeão nessa edição batendo a Sampdoria por 2-0 no lendário estádio de Wembley em Londres. E em 1992-93, a competição foi renomeada oficialmente para a UEFA Champions League, com um logo, identidade visual e trilha sonora próprios, elementos que logo se tornariam símbolos reconhecidos mundialmente. Sim, o hino da Champions, que parece que sempre fez parte dela, na verdade é bem recente. Com o modelo de competição sendo o mesmo da temporada passada, o Olympique de Marseille bateu o poderoso Milan e foi campeão. Antes do título do PSG 2025, esse era o único título de um francês na Champions League. Logo após a criação oficial da Champions League, a UEFA continuou a ajustar o formato para torná-lo ainda mais competitivo e atrativo. Na temporada seguinte, a fase de grupos ainda era pequena, praticamente o mesmo formato, porém agora com os 2 melhores de cada grupo se classificando em uma semifinal, e então chegando à final, com o Milan voltando ao topo da Europa ao derrotar o Barcelona, ainda do Dream Team, por um incrível 4-0 na final de 94, uma exibição dominante de um gigante italiano. Em 1994-95, o formato cresceu ainda mais. Agora eram 16 equipes na fase de grupos, com 4 grupos de 4 times, e os 2 melhores de cada grupo avançavam para as quartas de final, transformando a competição em uma experiência mais longa e espetacular. Nessa temporada, o Ajax retornou à glória europeia, vencendo o Milan por 1-0 na final, com um time jovem e extraordinariamente técnico. Depois teve os títulos da Juventus e Borussia Dortmund, curiosamente 2 clubes que depois só chegariam no máximo a um vice. Chegamos à temporada de 97-98, onde a UEFA permitiu que mais de um time por país participasse. Isso aumentou a competitividade, colocou mais gigantes travando duelos europeus e transformou profundamente a forma como campeonatos nacionais eram disputados para buscar vagas da Champions. Nesse ano, o Real Madrid, que podemos dizer que é pré-galácticos, voltou ao topo pela primeira vez desde 1966, conquistando a Europa e reforçando seu legado como um dos maiores clubes do mundo. E para encerrar a década de forma épica, a temporada de 1998-99 entregou uma das finais mais icônicas da história e é considerada a final mais emocionante da história da Champions League. O Manchester United perdia por 1-0 para o Bayern de Munique até os 45 minutos do segundo tempo, quando 2 jogadores aparecem nos acréscimos. Aos 46 minutos, Thierry Sheringham empata o jogo e logo no minuto seguinte, Solskjaer completa uma virada épica para o segundo título dos White Devils na Champions League. Entramos nos anos 2000, uma década em que a UEFA Champions League deixou de ser apenas um torneio europeu e ganhou o mundo. Com jogos transmitidos globalmente, rivalidades lendárias e ídolos consagrados, a competição se tornou um dos eventos esportivos mais assistidos da história.
um verdadeiro espetáculo internacional. Durante essa década, a UEFA continuou a ajustar o formato da Champions League para torná-la ainda mais competitiva e lucrativa, como por exemplo na temporada de 1999-2000, que já havia sido introduzida uma fase de 2 fases de grupos, com 32 times na primeira e 16 na segunda, antes dos mata-matas. E com essas mudanças permitindo que ainda mais clubes das principais ligas europeias disputassem a Champions, inclusive com até 4 equipes de países fortes participando. E nessa temporada, o Real Madrid venceria novamente, ganhando do Valência na final para continuar a consolidar-se como um dos maiores clubes do mundo. Na temporada de 2001, o Bayern de Munique conquistou sua primeira Champions League em 25 anos, ao bater o Valência nos pênaltis, depois de empate por 1-1 no tempo regulamentar. O Valência que novamente era vice. Em 2002, o Real Madrid voltou a erguer a taça com um gol simplesmente épico de Zinedine Zidane, que ficou marcado como um dos melhores momentos da história da competição. Em 2003, o Milan conquistou o título em uma final emocionante contra a Juventus, decidida nos pênaltis, enquanto a Juventus novamente era vice da Europa. Estou começando a ficar com pena dos torcedores da Juventus. 2004 foi um ano cheio de zebras em vários campeonatos, e na Champions League não foi diferente, com Porto e Mônaco se enfrentando na final, sob o comando de um jovem técnico chamado José Mourinho, ele mesmo. O time português venceu o Mônaco por 3-0 na final, uma campanha memorável que ficou para sempre na história. Mas o que nós vamos ver agora é uma das melhores histórias da Liga dos Campeões. Temporada de 2005, mais uma final. Milan e Liverpool se enfrentavam em Istambul, com favoritismo bem claro para o Milan. E o primeiro tempo confirmou isso, com um sonoro 3-0 para o Milan. Porém, o futebol tinha outros planos, com o Liverpool empatando no segundo tempo, e na prorrogação o Milan teve uma última chance com o Shevchenko, mas Dudek fez o que é considerada a maior defesa da história da Champions League. E na disputa de pênaltis, Shevchenko perde outra para Dudek e o Liverpool fez a maior virada da história das finais de Liga dos Campeões, conhecida como Milagre de Istambul. Em 2006, o Barcelona de Ronaldinho venceu o Arsenal por 2-1 na final, consagrando um momento de excelência do futebol espanhol. Já em 2007, o Milan deu troco no Liverpool vencendo a final, em um dos melhores times da Champions League. Na temporada de 2008, o Manchester United venceu uma final inglesa contra o Chelsea nos pênaltis. Um confronto interno que mostrou o crescimento da Premier League, além de que era a primeira Champions vencida pelo CR7. E claro, tudo isso graças ao escorregão do Terry nos pênaltis. Em 2009, aconteceu uma final histórica, mas já tem vídeo no meu canal mostrando com detalhes essa que foi a única final em que Messi e Cristiano se enfrentaram, com o Barcelona ganhando, e a partir daí começaria mais uma era gloriosa no futebol europeu. Depois do sucesso estrondoso dos anos 2000, a competição não só continuou se popularizando, como também se tornou palco de uma das maiores rivalidades da história do futebol. E ninguém simbolizou isso melhor do que Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, dois gênios cujas rivalidades marcaram gerações de torcedores. Antes mesmo dos anos 2010 começarem de vez, a temporada 2009-2010 marcou o início dessa nova era. A Inter de Milão, sob o comando do técnico José Mourinho, conquistou a Champions League ao derrotar o Bayern de Munique por 2-0 na final, impondo um estilo tático defensivo forte e vencendo com autoridade. Em 2011, o Manchester United de Ferguson pegaria novamente o Barcelona de Guardiola, poderia dar o troco no Barcelona, assim como o Milan tinha feito com o Liverpool. Porém, o Barcelona ganha novamente, dessa vez por 3-1, com um show de Lionel Messi. A temporada 2011-2012 ficou marcada por drama e superação. O Chelsea, sem ser favorito, chegou à final e derrotou o Bayern de Munique nos pênaltis em Munique, conquistando seu primeiro título da Champions League na história do clube. Em 2013, teve o maior clássico alemão na final, com o Bayern de Munique conquistando a competição ao bater o Borussia Dortmund por 2-1 e uma final alemã emocionante em Wembley. 2014 foi uma baita temporada, com Cristiano Ronaldo superando o recorde de gols em uma única edição da Champions League, que era desde 1963 por José Altafini no Milan, com 14 gols, e tinha sido apenas igualado por Messi 2 anos antes. O Real Madrid do trio BBC chega na final para tentar conquistar a 10ª,
porém enfrentaria seu rival local, o Atlético de Madrid de Simeone, que vinha tentar seu primeiro título na competição. O Atlético de Madrid abriu o placar e com seu estilo tático se defendeu até o final e assim ganhar seu primeiro título. Mas esqueceu de combinar com Sérgio Ramos, que marcou no icônico minuto 93 para levar o jogo à prorrogação, e assim o Real Madrid humilhar na prorrogação com um sonoro 4-1, e assim o Real Madrid conseguir seu 10º título. Já em 2015, é a vez de outro trio icônico a brilhar, o trio MSN do Barcelona. Com Barça de Luis Henrique destruindo seus adversários, chegaram à final enfrentando a surpreendente Juventus, que tinha eliminado aquele Real Madrid, impedindo o primeiro El Clássico em uma final de Champions. Com uma final tensa até o final, Neymar fecha o caixão, confirmando o título do Barcelona naquele ano espetacular. Já nos 3 anos seguintes, algo surpreendente iria acontecer. O Real Madrid iria dominar essa competição com atuações épicas de Cristiano Ronaldo. Em 2016, novamente o Real Madrid e o Atlético de Madrid se enfrentariam, e num jogo emocionante que foi para os pênaltis, com a cobrança decisiva de CR7, o Real Madrid ganha e o Atlético de Madrid mais uma vez bate na trave na Champions. Em 2017, no auge de Cristiano, o Real Madrid fez uma belíssima campanha e ganha da Juventus tranquilamente na final. E em 2018, o Real Madrid venceu o Liverpool por 3-1, uma vitória que consolidou o clube como grande dominador dessa era, com 4 títulos europeus em 5 anos. A temporada de 2019 foi muito agitada na competição, com 2 semifinais icônicas com as viradas históricas de Liverpool e Tottenham para cima do Barcelona e do Ajax, com o Liverpool de Jürgen Klopp vencendo tranquilamente o Tottenham na final por 2-0. Já em 2020, o Bayern de Munique de Hans Flick ganhou todas as partidas daquela edição, com muitas goleadas, e venceu um jogo duro contra o PSG em 2020, tirando o sonho do Neymar ganhar uma Champions pelo PSG. Entramos na década de 2020, um período em que a Champions League continuou se firmando como o maior espetáculo de clubes do planeta. Aqui vimos desde surpresas incríveis até clubes finalmente conquistando títulos que perseguiam há décadas. E claro, uma mudança de formato que modernizou mais a competição. Em 2021, tivemos mais uma final inglesa, mostrando a força da Premier League dos últimos anos. Dessa vez, o Manchester City e o surpreendente Chelsea chegavam à final, e com o gol de Kai Havertz, mais uma vez o Chelsea ganha a Champions League sem ser um dos favoritos. Já em 2022, o Real Madrid, depois de alguns anos complicados, fez uma campanha épica, com várias viradas e destaque para Benzema, e chegar na final para enfrentar o Liverpool, em uma das maiores atuações de um goleiro na Champions League, com Courtois pegando tudo e com o gol de Vinícius Júnior, o Real Madrid ganharia mais uma. A temporada de 2022-2023 foi histórica para o Manchester City, que conquistou o primeiro título europeu de sua história, ao vencer a Inter de Milão por 1-0 em Istambul com um golaço de Rodri, e o Pep Guardiola se tornando o primeiro técnico a conquistar a tríplice coroa 2 vezes. No ano seguinte, o Real Madrid voltou a levantar a taça ao derrotar o Borussia Dortmund por 2-0 na final realizada em Wembley. Com isso, o clube ampliou sua marca como o maior campeão da história da competição, com 15 títulos no total. Com a expansão e a necessidade de manter a competição competitiva e atraente, a UEFA implementou um novo formato a partir da Champions de 2024-25, abandonando o modelo clássico de grupos e passando a uma fase de liga, com 36 clubes com 8 rodadas antes de chegar à fase eliminatória, onde antes ainda teria uma repescagem para ir sim ver as oitavas, e com isso eu acredito que teve efeitos bem positivos para a competição. E em 2024-2025 tivemos um capítulo inesquecível. O Paris Saint-Germain, que depois de muito tempo tentando e batendo na trave, conquistou seu primeiro título da Champions League de forma estrondosa ao vencer o Inter de Milão por 5-0 na final, a maior diferença de gols numa final da competição. E agora estamos nessa belíssima temporada de 2026, pois não tem nenhum favorito claro para ganhar essa competição e fazer parte dessa história também, assim como foi na última temporada com o PSG, que é uma piada na Europa para fazer história. E para entender isso direito, nesse vídeo aí na tela revela como o PSG é motivo de chacota para conquistar a glória europeia.